Inscrito a seguir, vereador professor Giovanni. 15 minutos com direito à parte, concessão de apartes. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente. Boa noite a todos. Eu vou começar falando, já pegando a fala aqui do vereador Túlio, dessa questão que hoje nós votamos todos esses requerimentos da comissão, que aguardamos com ansiedade o retorno dessas informações, porque realmente é muito preocupante. Eu estou na política já há alguns anos e eu me lembro muito bem da divulgação para a sociedade mairinquense de um grande número de indústrias e fábricas que aqui se instalariam. E quando a gente ouve isso, outro dia eu falei aqui sobre sonhos, né? Que nós lidamos com sonhos. Então, quando a gente ouve isso, a gente fica com uma grande satisfação, porque a gente quer ver a nossa cidade melhorar a qualidade de vida para o cidadão. E aí, a gente vê agora o trabalho já da comissão aparecendo e questionando todo esse número grande de indústrias que receberam áreas, e como bem disse o vereador Túlio, não são áreas pequenas, são áreas muito grandes, são áreas valiosas, e não se instalaram no município. Então, o município precisa realmente fazer uma ação para retomar as áreas que não foram utilizadas, porque tem toda uma série de critérios e tem que atender os critérios. E aí, então, a partir daí, realmente se fazer um trabalho de divulgação de que Mairinque tem espaço para instalação de boas empresas. Porque a gente vê que muitas vezes a empresa vem vendendo uma série de sonhos, né, que vai ter tantos postos de emprego e tal, e depois a coisa não acontece. Então isso é uma coisa que tem que ser tratado com muita seriedade, e embora não faça parte da comissão, vou estar apoiando no que for preciso os trabalhos dessa comissão. Obrigado. Então esperamos com ansiedade o retorno dessas informações, porque isso é de interesse importante para o município. Falar também aqui que eu recebi, como vereador, a gente usa o requerimento como instrumento de informação, e eu recebi a resposta de uma questão que foi passada por esta Câmara. Eu deixei claro que eu faria esse requerimento, que foi questionando, quando nós aprovamos aqui o projeto 28, questionando porque a ementa do projeto 28 dizia assim: melhorias no horto florestal, serviços de melhoria no horto florestal, e não trazia nenhuma informação precisa sobre quais eram essas melhorias, no que é que eram, né? Então eu levantei uns questionamentos sobre onde as melhorias serão executadas, pedi a planta do prédio onde receberiam as melhorias, os valores, não é? E eu recebi a resposta que a gente já imaginava. Na verdade, não se trata de melhorias no horto florestal. Se trata de um antigo projeto, um convênio do vereador Arnaldo do sindicato, que mediou esse convênio para a reforma do barracão que tem na entrada do horto. Esse barracão foi usado durante muito tempo como parte das oficinas da prefeitura, né? Então lá guardava uma série de coisas, era um estoque, né? E aí esse barracão então foi projetado para receber uma série de melhorias para servir para outra coisa, uma vez que as oficinas saíram de lá e foram lá para Doro. Então, na verdade, o que nós aprovamos foi uma verba para terminar este convênio. Então, esse convênio foi retomado na gestão passada com um valor de R$ 487.500. E na época eu falei aqui para os senhores que eu estava curioso para saber que verba era essa que já tinha sido utilizada lá no horto, e aí a gente descobriu. Era uma verba, né, que o barracão já tinha passado por algumas situações de reforma, melhorias,
Então, esse projeto que nós aprovamos, o projeto 28, ele virou a Lei 3.529, no valor de 176 mil, para complementar a reforma do barracão de entrada lá do Horto Florestal. E isso era um retorno que eu precisava dar para os senhores e para a sociedade, para a gente entender, porque nós tivemos uma verba rejeitada de 3 milhões nos anos anteriores, né, a 2017, e essa verba, sim, seria para melhorias no Horto Florestal. Então ficou aqui essa dúvida, essa confusão, e sim, o que nós aprovamos não é para melhoria no horto, a entrada do horto é depois do barracão. O barracão ele poderá ser usado pela prefeitura para fins culturais, para eventos, entre outras coisas que podem ser destinadas lá para aquele barracão. A gente tem acompanhado o trabalho, é bastante moroso, eu estou aqui com a planta, mas ele vai ficar muito bom para eventos. E a gente espera que com o tempo também toda a área, o entorno do Horto Florestal, a gente já falou aqui da casa que foi queimada lá recentemente, uma coisa muito triste que aconteceu agora em julho, e a gente espera que um dia ver o nosso horto recuperado, revitalizado, uma área segura, que as pessoas possam ir para lá, andar de bicicleta, fazer esportes, e ter aquilo lá como realmente um patrimônio de Mairinque que merece o nosso cuidado. Sobre a questão dos aditivos nas obras, realmente é uma questão muito complexa. A gente tem visto que o país está precisando de uma série de reformas. Tem-se falado da reforma da Previdência, ela é necessária. A gente pode discutir pontos da reforma da Previdência, mas a reforma em si é necessária. A reforma política é necessária. E está na hora de se fazer uma reforma nesta lei que norteia as licitações. Essa lei de responsabilidade fiscal está na hora de ser revista. Porque o que acontece? Ela não pode dar brecha para a corrupção. E essa possibilidade do aditamento, que era para ser exceção, virou regra. Então o que a gente tem visto é aquilo que o vereador Abner falou, a empresa joga o preço lá embaixo e assim que ela ganha o contrato, ela já vem com um pedido de aditamento, alegando uma série de coisas, que passou o tempo, que já está defasado os valores, ou então uma alteração técnica no projeto. Por isso que o projeto tem que ser muito bem discutido, como também falou o vereador André do Bar. Se hoje não tem alça de acesso, é porque lá atrás isso não foi previsto, e aí nós tivemos uma reunião com os engenheiros da CCR em 2014, e eu me lembro da arrogância com que a gente foi tratado. Uma reunião na prefeitura, onde estávamos diversos vereadores e os engenheiros com aquela arrogância de mais ou menos assim. Eles só não disseram isso, mas nós somos engenheiros. Quem é você? Você é um vereador, professor? Então, foi assim que eu me senti. Quando eu dei alguns palpites, a gente viu algumas questões do projeto, e uma delas era a questão de passar ali por trás da FEPEMA. A gente viu que isso encareceu muito, tinha outras soluções, mas enfim, nós não fomos ouvidos. E nesta época, a gente também colocou a questão do acesso aos bairros. E eles disseram, não, nós vamos ver, nós vamos estudar. E quando a gente viu o traçado do projeto que ia ser apresentado, que ia ser finalizado, não tinha mais a alça. Então, é com preocupação, e a gente espera que essa lei seja revista, a lei de responsabilidade fiscal que norteia essas licitações. Porque aí vai fechando e o que é para ser exceção não pode virar regra. Então, o aditivo é exceção num projeto.
e não regra, como a gente tem visto aí. Isso faz com que os projetos, as obras demorem a ser terminadas. Nós estamos vendo parte, lá... Vereador. Pois não, vereador. Parte, vereador, por um minuto. Após a gente aprovar esse aditivo aí, que foi quase R$500 mil, eu fui questionar o projeto e questionar a licitação. A empresa, ela fez aquela visita de campo antes da licitação. Eles sabiam que tinha que fazer o enchimento de terra, eles sabiam toda a dificuldade que eles iam ter com a obra. Então eles deixaram para essa alegação que eles deram, não teve jeito. Agora, não sei se é possível, assim que eles terminarem a obra, a gente sentar ou ir até no Ministério Público para ver se não dá para rever esse valor que foi pago a mais, entendeu? Então, o que o vereador está falando é do asfaltamento das ruas do Jardim Vitória Alto, né? E Reneville. Mas a questão dessa altura aí é mais o Vitória Alto, né? Realmente é uma questão que pode ser levada ao Ministério Público para que a empresa seja questionada. Uma vez que foi feita essa licitação e a empresa, né, tinha conhecimento de como estava lá esse tratamento que teria que ser feito para poder asfaltar o Vitória Alto lá, que espera por essa melhoria há muitos anos. Pois não, vereador Túlio. Com a parte do vereador por um minuto. Já que foi abordado o Ministério Público, é importante ressaltar que nós já estávamos há muito tempo cobrando esse trabalho, porque essa concorrência foi feita já na outra administração, no início do ano passado, e nada estava se fazendo, a população realmente reclamando, e com justa razão. E a coisa só andou, a grande verdade é essa, graças a essa casa, porque nós fizemos um requerimento, com a aprovação de todos os senhores, em que nós pedimos, já cansados de fazer indicação, requerimento, que fosse notificada essa empresa para que em 30 dias ela começasse o serviço, sob pena de rescisão contratual e que se chamasse então a segunda colocada ou que se procedesse a uma nova licitação. E mais do que isso, os senhores estão lembrados, nós pedimos que fosse oficiado o Ministério Público para tomar conhecimento, a meritíssima juíza e o Tribunal de Contas. Então foi aí que a coisa realmente começou a andar, a partir do momento que esta casa, através de um requerimento nosso, mas se manifestou pedindo então que essas autoridades extremamente competentes também tomassem conhecimento. Obrigado, vereador. Então toda essa questão aí das obras... Vereador, depois. Assim que possível, vereador. Toda essa questão das obras são convênios com o Ministério das Cidades, com do Governo Federal do PAC, ou convênios estaduais com diversos ministérios e secretarias, que se houver um problema como esse, demora muito para se acertar. Então o ideal é que não tenha aditivo, que a obra seja feita, tenha sido licitado, aprovado e a obra seja concluída. É assim que a gente espera. E quando tem algum problema, como a gente viu, a maioria dos convênios, todos com problemas de prestação de contas, quando aqui assumimos nessa casa em 2013, acompanhamos, né, a grande maioria dos convênios estabelecidos anteriormente, todos com problemas de prestação de contas e com irregularidades imensas. Então, a gente entende que isso tudo atrasa e a população é quem paga esse preço. Pois não, vereador André? A parte, vereador André do Barro. Obrigado, vereador, pela parte. Vereador, infelizmente, é a Madrid mesmo lá que pegou o convênio no ano passado, já lá mesmo, que fez vários serviços aqui no município de Mairinque mesmo. E sabia do problema do Jardim Vitória Alto lá embaixo, que as guias estavam lá em cima mesmo. Agora precisa de aterrar agora, mas tinha visto antes já. Precisava de terra para levantar a pista lá mesmo, né? As ruas lá. Então, é um absurdo um negócio desse mesmo. Que eles fizeram o projeto, sabia totalmente que as ruas tinham que ser levantadas, as ruas, que as guias estavam lá em cima. Tinha guia caída lá no Jardim Vitória. Estava só o meio da rua, então eles sabiam daquele valor que tinha ter feito lá. Agora é um absurdo que a mesma coisa continua aí no município de Mairinque ainda, até hoje ainda, né? Obrigado pela paz, vereador.
E para concluir, informar a todos que eu coloquei uma matéria essa semana no jornal e também no Facebook, falando dos avanços da educação em Mairink, né? Outro dia eu falei aqui sobre essa questão dos sonhos. Tem coisas que a gente sonha, que a gente quer ver realizado. E um dos sonhos desse professor e educador é ver Mairink muito bem aí nas questões da educação, porque é só assim que a gente vai mudar o nosso mundo. A gente muda o cidadão através da educação e o cidadão é que muda o mundo. Então é assim que o professor vai semeando as sementes. Muito obrigado, boa noite a todos.